Tá gravando, cara. Então, o o sistema, onde é que está esse tecido músculo esquelético? Ele está muito atrelado aqui. Aos ossos? Aos ossos, perfeito. Então, músculo esquelético. Se é a parte do tecido muscular que vai se ligar ao esqueleto para fazer o movimento. Os movimentos, eles são voluntários ou involuntários? Voluntários. Voluntários. Você tem que pensar, mandar uma mensagem para esses músculos para que eles tenham uma ação e aí eles se contraiam ou relaxem para você fazer o X movimento, né? Deixa eu passar aqui. Depois a gente tem o tecido muscular cardíaco, que, óbvio, ele vai fazer parte do coração. Então, o tecido muscular cardíaco, ele é estriado, porém ele tem uma coisa diferente, né? Qual que é a diferença dele, do estriado cardíaco para o estriado esquelético? Preciso pensar para o meu coração bater? Não. Não preciso pensar, é tudo voluntário. Então, assim, se você tivesse que pensar em cada batida do seu coração, você não teria tempo para fazer mais nada, né? Apenas ouvir o seu coração, sentir o seu coração bater. E a gente também tem o tecido muscular liso. A gente viu numa das primeiras aulas que ele vai basicamente revestir todo o nosso sistema gastrointestinal. Então, não só o gastrointestinal, mas tudo que for víscera, né? Por exemplo, o rins, ele também tá, porque o rim contrai. Então, útero, por exemplo, também é muscular liso. Então, tudo que não for voluntário ou cardíaco vai ser tecido muscular liso. Então, a diferença do tecido muscular estriado é justamente estrias. As estrias a gente vai ver mais para frente o que elas são, tá? Então, nós vamos ter que aprender nessa aula uma coisa muito, 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 muito chata de aprender. Muito difícil também de aprender, tá? Mas eu preciso que vocês entendam. Por isso que, assim, talvez a gente tenha que pegar um pouquinho mais pesado nessa aula, talvez dividi-la em duas, porque o conceito de transformar potencial químico em energia mecânica para realização de movimento, essa parte ela é bem complicada para entender. Eu não estou falando isso porque eu não acredito em vocês. Eu estou falando isso porque eu sei, porque eu tive muita dificuldade de entender no começo. Então, como essas contrações e relaxamentos ocorrem em 640 órgãos individuais, né? Nunca ao mesmo tempo. Sempre a gente vai ter um órgão com uma função de contração, outro de relaxamento, um agônico, antagônico, né? A gente vai perceber que essas funções elas são, às vezes, elas se contrapõem no mesmo músculo, né? Ele pode fazer as duas funções. Então, a gente falou de tecido conjuntivo. Qual que é a relação do tecido conjuntivo com o tecido muscular nesse momento? O que vocês acham que tem de relação? Tem alguém no carro dando seta nesse momento, gente. Eu tô, assim, impressionado com o esforço de vocês. Parabéns. Hein, gente? Ó, vê se vocês entendem. Primeira coisa é a ligação dos músculos com os ossos. Então, como isso acontece? Ligação dos músculos com os ossos ele é feita por tendões. E lembra que os tendões, eles são basicamente tecido conjuntivo próprio, denso regular. Alguém lembra disso? Vagamente?
Se alguém reviu as aulas e vai ter que rever, tá? Os nossos tendões que ligam os ossos aos músculos, eles são feitos de tecido conjuntivo próprio, denso, regular, tá? Tanto que a tração, ela é unidirecional. Se você cortar um tendão, dificilmente ele vai sarar. Por quê? Como ele é unidirecional, é só no esticar, né? Porque o músculo, quando contrai, ele puxa aquela estrutura. Então, é só nessa direção que você vai conseguir essa boa resistência. Nos outros sentidos, ele não serve muito bem, inclusive no corte, tá? As cartilagens, elas vão fazer principalmente o meio de não fazer com que as superfícies se toquem. Onde que a gente geralmente ouve falar que tem cartilagem, aí jogador de futebol, por exemplo? Joelho? No joelho, tal do menisco, né? O menisco, ele é uma cartilagem que reveste todas as cabeças dos ossos, né? As epífises. E essa cartilagem, ela também tem, a gente vai ver vocês vão ver, na verdade, porque eu não sei se sou eu que vou dar essa aula, que no nosso sistema articular precisa de líquido sinovial. E nesse líquido sinovial, se você não tem a cartilagem, não adianta nada, né? Tem que ter os dois, tanto a cartilagem quanto o líquido sinovial. O típico de jogador de futebol, por causa do estresse, do impacto, você tem um desgaste dessa cartilagem entre os ossos, né? Dentro da articulação. E aí você tem dor, inflamação, etc. Então, tudo está ligado, né? Os ossos ligados às cartilagens, ligados aos músculos que têm a ligação com o tecido conjuntivo e quem alimenta tudo isso é o sangue. Por isso que a gente tem sempre que pensar que a anatomia, apesar de estudar separado, ela é tudo junto, né? Ela é uma coisa só. Dúvidas, vocês vão parando, tá bom? Vocês me avisam. E professor, no caso de um rompimento de tendão, como é que é feito o procedimento? Tem como ou não? No caso. Tem sim. O rompimento do cruzado anterior, ele é muito comum em jogador de futebol. O meu melhor amigo, ele é goleiro, né? E um dia ele foi dividir uma bola com um rapaz e, cara, ele não fez nada. A hora que ele torceu o joelho, o cruzado anterior, que é um ligamento que sai da cabeça do fêmur, né, da distal, e liga na parte posterior da tíbia. E ele é cruzado, né, da esquerda para a direita, da parte medial mais para a lateral, e ele rompeu o do joelho direito. Quando isso acontece, o que eles precisam fazer? Precisam tirar de algum lugar. Então, por exemplo, a gente tem muito tendão na parte de trás da coxa, né? E são tendões que como tem bastante, tirar um não vai fazer diferença se você tem uma boa estrutura muscular. Então, o que se faz é justamente tirar um desses tendões e colocar no lugar desse cruzado. E essa cirurgia, ela pode ser feita por laparoscopia, né, que são aquelas câmeras, ou pode ser uma cirurgia aberta. Hoje, assim, 90% dos casos é feito por laparoscopia, que é só as câmerazinhas, eles vão mexendo por dentro, tiram um pedacinho de um lado, põe do outro, cola e fechou. A recuperação é de 6 meses a 2 anos, a depender da estrutura da pessoa. Mas assim, claro, o joelho nunca mais vai voltar a ser o mesmo. O Ricardo, ele fez a cirurgia, depois de 6 meses ele já estava, assim, conseguindo pisar no chão. E ele é um cara super esportista, fez a fisioterapia, assim, levou à risca a fisioterapia, fez até um pouco mais que foi permitido para ele, então ele sarou muito, muito rápido. Mas o joelho estrala, o joelho. Não que ele saia do lugar, porque quando rompe ele sai do lugar. Mas ele não é o mesmo, sabe? Ele sente dor, qualquer excesso ele começa a sentir dor ou no dia seguinte ou na mesma hora. Então, mas é possível refazer, sim. Tanto é possível refazer o menisco quanto os tendões também, né? Inclusive os ligamentos é possível refazer. Nunca mais fica o mesmo, mas dá para refazer. Beleza?
No tornozelo é a mesma coisa, só que no tornozelo dá o tal de tendão de Aquiles, né? Ele é operável, né? Mas também nunca mais volta ao mesmo. Tem gente que nem opera, né? Porque o movimento do tendão de Aquiles ele é muito mais, como direi, ele não é para o movimento em si, ainda mais hoje que a gente usa muito tênis, né? E somos muito sedentários. O tendão de Aquiles ele serve mais como estabilizador e não como um movimentador. Se você faz, por exemplo, faz muito exercício para panturrilha, porque você tem que levantar o pé, né? Aí você tem que puxar o Aquiles, né? O tendão do tornozelo. Aí sim é um problema, né? Ele pode estar rompido ou pré-rompido e aí isso é um problema sim. Mas ele também tem cirurgia para fazer. Tranquilinho? Então, como é que é a estrutura, né, que faz esse movimento? Também é feito de camadas, gente. Vocês vão imaginar agora uma coisa dentro de uma corda, né, uma corda muito grossa. Não sei se vocês já viram corda de sisal, corda de nylon. Ela é feita de várias cordinhas ou vários fiozinhos que vão aumentando em tamanho, né? Eles vão, na verdade, aumentando em quantidade. Você tem um fio fino de nylon, por exemplo, e aí você pega outro fio, e aí você enrola nesse. Aí você pega outro fio e enrola nesse, pega outro fio e enrola nesse. E aí quando você tiver um chumação, você pega esse chumação e enrola com outro grandão. E aí você vai enrolando com outros grandões até fazer uma corda bem grossa, né? Quem já viu corda de CrossFit, principalmente feita de sisal, ela é bem isso aí. Ela é uma corda muito grossa, feita de milhões de cordas bem fininhas. É o mesmo sistema do nosso músculo, é a mesma coisa, tá? A diferença é que a gente está vivo, né? E a corda não costuma estar viva. Então, aqui na base do osso, a gente tem a ligação do tendão e o músculo. O músculo, em volta dele tem uma capa protetora. Se um dia alguém tiver a oportunidade de ir no IML, a gente vai tentar agendar uma visita assim que as coisas estabilizarem. Quando a gente corta o músculo, a gente consegue ver esse epimísio aqui. Ela é uma capinha bem clara e brilhante que protege o músculo, né? Ela deixa as fibras todas organizadas. O feixe, né, ou fascículo muscular, ele é o primeiro, é a corda menor depois do músculo em si. Então a gente tem um feixe, depois, o que que é um feixe? É um conjunto de fibras. E o que que é uma fibra? É um conjunto de miofibrilas. E essa miofibrila também tem um conjunto de coisas que a gente vai ver já já. A gente tem 10 minutos, a gente vai, daqui a pouco, vai ter que encerrar para continuar no outro vídeo, beleza? Então, só refazendo, revendo. Um músculo é um conjunto de feixes musculares. Feixes musculares são conjuntos de fibras musculares e fibras musculares são conjuntos de miofibrilas, tá? Dentro de cada feixe nós temos o endomísio. O endomísio é uma estrutura muito importante que vai servir para a contração, para a parte eletroquímica da contração muscular. Enquanto que o perimísio, ele é uma delimitação entre os feixes musculares, tá? E aí essa divisão no perimísio, ela meio que se confunde com o epimísio, né? Se você pegar um feixe, for separar ele, ele é bem parecido com o epimísio, é uma camada fina, transparente, né? Que tem às vezes uma cor como se fosse, não sei se todo mundo já viu, esse meu óculos, por exemplo, ele tem um antirreflexo. Esse antirreflexo deixa a coisa meio azulada, meio verde, tem várias cores. E aí, quando a gente olha para o músculo, olha para o epimísio e corta o epimísio, o perimísio é bem parecido, né? Isso que essa é uma camada bem fininha que protege, que envolve os feixes e o próprio músculo. Então, a gente agora
começou aqui a mostrar um feixe, tá? Desculpa, uma fibra. Então, olha só. Uma fibra é um conjunto de miofibrilas. Então, a gente tem a fibra e tem a miofibrila. Aqui no sarcoplasma, que são as estruturas que estão separando as miofibrilas, a gente tem os retículos sarcoplasmáticos. Não tá ligado? Para mim tá aparecendo. Pra mim também. E aí, Kathleen, deu chabu na sua aí. Que coisa você grita aí? Você tá me ouvindo, pelo menos? E você tá vendo os slides? Tá tudo preto, você não tá vendo nem os slides, Kathleen? Kathleen? Você consegue ver os slides? Tá. Já coloco você de volta, então. Então, o sarcolema, desculpa, a divisão entre as miofibrilas, né, existe o sarcoplasma, tá? E ao redor de cada de cada fibra muscular, nós temos o sarcolema, tá? Embaixo do sarcolema, deixa eu ver se deu certo para Kathleen. Kathleen, deu certo? Kathleen? Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui que a Isabela tá me dando umas dicas. Beleza, me deu um link aqui. A hora que a gente terminar esse aqui, a gente volta com o link que a Isa me deu. Então, abaixo do sarcolema, nós temos esses túbulos transversos. O que tem nos túbulos transversos? Basicamente tem cálcio, tá? Eles são bastante carregados de cálcio. E o retículo sarcoplasmático carrega outros sais e proteínas para as miofibrilas, né, para alimentar as miofibrilas com o que a gente vai ver daqui a pouco, que é a parte mais importante da contração muscular. Não só da contração muscular, mas também do impulso nervoso, que é a base da contração muscular. E aí a gente vai, nessa aula, a gente vai começar a introduzir um pouquinho já de sistema nervoso, tá? Mas é bem superficial. Se vocês entenderem bem como é que funciona essa parte do impulso nervoso, entender o sistema nervoso em si e a parte de contração muscular vai ser bem fácil, beleza? Eu vou sair agora e vou voltar com o link que a Isa me deu, belezinha? Já volto, gente.